Vamos ler a palavra de Deus, olha. Lucas 15, verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma? Que o Espírito Santo fale conosco. Jesus ficou 3 anos com os apóstolos e ele resumiu a vida dele e o seu ministério nesses últimos sermões. Como um pai que chama os filhos, vamos dizer que eu soubesse que eu iria morrer tal dia, eu chamaria Tiago, Daniela, Isabela, meus genros, Nora, meus 4 netos, e eu diria a eles qual era o resumo da minha vida aqui nessa terra. Foi isso que Jesus fez. Ele chamou os apóstolos, ele não chamou os discípulos, ele chamou os apóstolos. E ele disse assim: um homem tinha 100 ovelhas. E um dia esse homem, ao contar as suas ovelhas, ele notou que faltava uma. Jesus falando. E esse homem trancou as ovelhas em um curral e ele foi atrás da ovelha perdida. Esse homem não ajoelhou agradecendo pelas 99. O que esse homem fez foi buscar a ovelha perdida, porque 1% é muito importante. As grandes desgraças na vida não começam com 100%, começam com 1%. Os grandes divórcios começam com pequenas brutalidades, com pequenas brincadeiras. Os grandes pecados não começam já com um homem indo para a cama com uma mulher, ou alguém assaltando um banco. Começa roubando 1 centavo. Um colega meu do banco, eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica, até me aposentar, estava dizendo: pastor, e um jovem lá, economista, mas trabalhava no caixa, uma inteligência fora do normal, começou roubando centavos. Eu trabalhava no departamento de sistemas de organização e método, não era na agência. Depois que ele começou roubando 1 centavo, ele roubou 10 trocos de conta de luz, de água, de telefone. E quando ele assustou, ele estava roubando 400, 500 reais por dia. E um dia o banco desconfiou. Ele chegando com motos caríssimas, que o salário dele não comportava aquilo. E ele então foi pego no flagra, foi despedido. E agora, alguns anos atrás, aí, há uns 8 anos atrás, eu encontrei com ele. Ele disse: pastor Jorge, se alguém tivesse me corrigido, se alguém tivesse me falado alguma coisa no início, eu não estaria hoje com meus dentes estragados. Ele me contando, sem saúde, porque eu entrei numa depressão profunda, porque eu fui demitido do banco por justa causa, perdi um emprego do governo, e hoje eu sou um miserável ambulante.
Ele disse: eu comecei roubando 10 centavos, 1 centavo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está falando conosco, que Ele escolheu o tema perdas. Em Belo Horizonte, o moço, ao estacionar o carro dele no estacionamento embaixo no Pilotis, ele notou uma pequena fissura na parede, e o farol batia ali. No outro dia ele notou, no outro mês, que aquilo já estava a 1 centímetro. Ele não era engenheiro, ele chamou alguém lá, responsável, o síndico, falou: olha, eu paro o meu carro ali, eu estou notando, eu já coloquei um adesivo, estou notando que aquilo era uma pequena linha, já está a 1 centímetro. Aí o síndico chamou alguém, e a pessoa falou: não, isso aí é um pequeno ajuste de terra, isso é normal. Daí 2 meses estava em 5 centímetros. Ele chamou o síndico, porque ele era morador. O síndico chamou o engenheiro disse: vamos colocar alguns caibros, vamos esperar passar o período de chuva, e depois nós fechamos esse estacionamento e vamos cuidar. 5 dias depois, numa noite, 4 horas da manhã, o prédio desabou e 30 famílias morreram de madrugada. E o problema não foi somente esse prédio que caiu. O problema foram os 2 prédios laterais que caíram também. E várias famílias, vários moradores, onde não tinha nenhuma fissura, foram engolidos pela terra. E até hoje lá tem uma cratera. Nenhum casamento acaba da noite para o dia. Nenhum pastor cai em pecado da noite para o dia. Nenhuma empresa quebra da noite para o dia. Nenhum político que está preso já começa cometendo as maiores atrocidades. Tudo começa com 1%. É isso que Jesus está dizendo, que 1% é muito importante. Depois Jesus diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e um dia esse homem perdeu um filho, 50%. E a festa acabou na fazenda, e não teve mais alegria. E esse homem ficava no portão todos os dias, esperando o filho voltar. Não adiantava o número de bois, não adiantava a conta bancária, ele procurava o filho dele todos os dias. Acabou a alegria, porque ele perdeu 50%. E Jesus, pregando o último sermão, falou: teve um homem que ele era muito rico, e ele gostava muito de roupas de marca, relógios de marca, tênis de marca, gostava de festas esplêndidas. Só tem superlativo no que Jesus fala. Gostava de muitas festas, mas esse homem não tinha tempo para Deus. Na mesma cidade morava um homem, pobre, doente, mendigo, e ambos morreram. E um foi levado para o seio de Abraão, para o céu, não porque fosse pobre, mas porque na vida dele havia espaço para Deus. E o outro fora levado para o inferno, não porque fosse rico, mas porque não tinha tempo para Deus. E lá no inferno, ele disse: eu quero sair daqui, eu quero voltar, eu não posso ficar aqui. Mande que alguém molhe o seu dedo em uma água e traga para mim uma gota. Aqui não tem cerveja, aqui não tem bebida, aqui não tem uísque, água. E o Senhor Jesus disse que aquele homem perdeu 100%.
1%, 50% e 100%. E Jesus disse assim: e tinha uma mulher que tinha 10 dracmas. E um dia, ao conferir, ela notou que faltava uma. Se você não notar as coisas que você está perdendo na vida, pode ser que um dia, quando você notar que você perdeu, você nunca mais vai poder reencontrá-las. Jesus falou que o homem conferiu. Ele contou e percebeu que faltava uma. Esta mulher contou. Você precisa conferir e ver o que você está perdendo, porque senão você perderá coisas que você nunca mais irá recuperar. Em todos os lugares do mundo existe um departamento chamado de perdidos e achados. Aqui nesta igreja, pessoas perdem Bíblia, perdem chave, perdem bicos de criança, chupeta. A gente está sempre perdendo. Constantemente tem alguém batendo no ombro da gente e dizendo: ei, você deixou cair um bilhete. É isso que Jesus está dizendo. Se os pais, eu sou diretor de um colégio batista, se os pais parassem para ver como os teus filhos estão perdidos, eles não deixariam de participar das reuniões dos pais. Eles não deixariam somente a esposa aí, eles iriam, se assentariam na sala de aula e conversariam. Se cada um de nós soubesse o valor desses últimos sermões de Jesus, ele estava para morrer daí uma semana. Ele pregou isso aqui 15 dias antes. Ele estava dizendo isso para os apóstolos. A minha esposa, toda sexta-feira eu saía com ela. Eu ia para o supermercado com a minha mulher. Era bom. Eu sabia o preço de massa de tomate. Nós saímos toda sexta-feira com o carrinho assim. Eu brincava com ela, fazia cosquinha nela e tal. Alguém me parava, tal. Ela punha um monte de coisa que não precisava, eu tirava, ela nem sabia. A gente divertia, era legal. Aí um dia tinha um casal com problema lá de Tocantins, um casal de engenheiros da igreja. E ele conseguiu um voo para Belo Horizonte. Pastor, você tem que me atender, pelo amor de Deus. Ele veio. E eu falei com a minha esposa que eu não iria com ela no supermercado. E ela falou: tá bom, tá bom. Aí eu atendi o moço no horário da minha esposa. Ele ficou tão feliz, falou: pastor, eu vou voltar e vou resolver. A esposa dele também era engenheira, é engenheira. E ela disse: pastor, agora o senhor tem que me receber. Falei: que dia? Falou: sexta-feira. Porque o avião que vinha, eles trabalhavam na companhia que vinha, o avião só saía sexta-feira à noite e voltava de madrugada, ou no sábado cedo. Aí eu falei com a minha esposa assim: ô Glenda, não vai dar para eu sair com você segunda a sexta-feira. Ela falou: eu vou chamar uma amiga então. Terceira sexta-feira, pastor Jorge, você vai ser homenageado pela polícia militar, pela polícia não sei o quê, você vai receber uma medalha. Eu falei: vou mandar alguém. Não pode, pastor, o senhor foi escolhido, tem que ser o senhor. Misericórdia. Que hora que vai ser? Sexta-feira. Aí eu falei com a minha mulher: ô Glenda, sexta-feira eu já não fui na primeira, não fui na segunda, e não vai dar para eu ir. Ela disse: então eu vou chamar. Tá bom.
quarta, sexta-feira do mês. Eu falei, hoje pode ter casal dando pancada um no outro, rabo de arraia. Hoje pode ter o que tiver, hoje eu vou para o supermercado. Cheguei em casa, pus a minha bermuda e cheguei perto da minha mulher e falei, vamos! Ela falou, ô Jorge, foi tão bom ir sem você. Eu chamei minhas amigas, e já se passaram mais de 20 anos, nunca mais minha mulher me chamou para ir ao supermercado. Eu reconheço que eu perdi. É muito sério se você não avaliar suas perdas. Se você não olhar as pequenas perdas, elas podem se tornar grandes perdas, de tal maneira que você não consegue nem mais. É isso que Jesus falou. Todas as vezes que você procurar pequenas coisas, você encontrará grandes coisas. Todas as vezes que você encontrar pequenas coisas, na verdade você terá encontrado muitas outras. Uma aliança que você parou de usar um dia, uma aliança, você não sabe como isso é importante para uma esposa. Você não sabe como isso é importante. Você deixou de usar um dia. Obrigado, parabéns, é isso aí, filhão. Que comida gostosa, que legal essa casa cheirosa. Puxa, meu maridão, você é o meu super-homem, você arrebenta, você é o meu símbolo sexual. Você não... Já pensou? Um homem ouvir isso, ele até acredita. Você já pensou, mulher, você casado, tem uma intimidade que ele fala assim, poxa, estou bem para uma semana aí de guerra, no meu caso 1 mês, 2 meses, 3, quase 70 anos, poxa, muda a história, né? Antes eu encostava o pé na minha esposa, ela falava assim, que foi, meu amor? Hoje eu encosto o pé, ela fala, põe a meia. Mudou muito. Mas a gente vai perdendo as coisas, irmãos, vai perdendo as coisas na vida, e é isso que Jesus está falando conosco hoje. É isso, a leitura bíblica, cumprimentar os outros. O mundo vai tornando as pessoas mais amargas, o mundo vai tornando as pessoas, você liga a televisão, é uma notícia de desgraça após a outra. É um menino que morre queimado numa concentração, é Brumadinho, com mais de 400 pessoas mortas, é o suicídio, é o repórter cujo avião explode, e alguém já coloca aquela imagem e vê a mão dele, e outros casos que vão se tornando comuns. Então Jesus diz que essa mulher, assim da mesma maneira que o moço que perdeu a ovelha, do mesmo jeito que o pai ficou no portão, Jesus diz que essa mulher, ela começou um projeto para reencontrar o que ela tinha perdido. E a primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Por que você acha que o Baruque cantou? Por que você acha que você veio aqui nessa noite? Por que você acha que Deus me trouxe aqui? Isso chama-se luz. Por que você acha que essas luzes nesse lugar tão lindo se acenderam? Por que você acha que o pastor Lamartine falou e preparou? É a luz. Antes do Senhor criar o sol,
e as estrelas. Ele criou a luz. A luz de Deus não tem nada a ver com o sol. A luz de Deus não tem nada a ver com lâmpada. A mulher acendeu a candeia, e a candeia é acesa pelo óleo. Ela acendeu a candeia, e ela começou a procurar, segundo o texto sagrado, se você quiser colocar. E ela varreu a casa, e varreu a casa, e varreu. Ela não simplesmente varreu a casa, ela procurou com diligência, ela empreendeu esforço, ela arredou os móveis, ela tirou o tapete, ela procurou com diligência, com esforço. Para você encontrar o que você perdeu, você vai ter que se esforçar, você vai ter que batalhar para reconquistar o coração de um filho que viu você maltratar a mãe dele. Porque antes de uma criança crer em Deus, ela acredita no pai. Antes de uma criança acreditar em Deus, ela acredita na mãe. E tem pais falando mal do pastor na mesa do almoço, falando mal da igreja. Por isso que muitos filhos estão se perdendo. Então é preciso você parar e fazer uma análise. Quantos pastores, colegas meus, começaram brincando, e eles não somente perderam alguma coisa, como se perderam. Quantos políticos, quantos cantores, gente que pregava e o Espírito Santo agia profundamente. Então a mulher usou a vassoura, porque a vassoura vai onde nós não podemos ir. Ela não usou um espanador, ela usou a vassoura. Depois que nós saímos daqui, alguém vai passar uma vassoura, alguma coisa que vai tirar o pó, coisas que a olho nu nós não vemos, mas depois serão ajuntadas, irão aparecer muitas e muitas coisas que nós não vemos. E depois que ela varreu até encontrá-la, ela não desistiu. Você precisa ver essas colocações, essas palavras no meio da frase, até encontrá-la. E quando ela encontrou a dracma, diz a Bíblia que ela vibrou. Diz a Bíblia que quando o rapaz encontrou a ovelha perdida, ele fez uma festa. Diz a palavra de Deus que quando o pai recuperou o filho, gente, são os últimos 4 sermões de Jesus. Quando o pai encontrou o filho, ele fez uma festa. O rapaz fez uma festa porque encontrou a ovelha perdida. A única que não teve festa foi porque tinha perdido 100%. Essa mulher, quando encontrou uma dracma, que é uma moeda grega simples, Jesus não fala se ela era de ouro, se ela era de prata. Jesus disse que era uma dracma, porque existem coisas que não têm valor para os outros, mas tem que ter valor para você, poxa. Tem coisas que tem que ter valor para você. Se você não cuidar do seu carro, Deus não te dará outro. Se você não cuidar da sua casa, que é alugada, mas é onde te protege do frio, da chuva, dificilmente você terá uma casa própria. Se você não cuidar daquilo que Deus te deu, do seu corpo, dos seus bens, do seu dinheiro, você não pensa que Deus vai te confiar grandes tesouros. E a mulher encontrou, e ela chamou as amigas, chamou as vizinhas, e ela fez uma festa, pôs lá um bolo, um suco de laranja, um cafezinho,
feliz na vida, feliz. Meu filho, eu tenho 3 filhos, que eu pude fazer por eles, eu fiz. Todos os sonhos meus para eles foram no mínimo dobrados. Eu queria dar um apartamento para cada um, porque eu pagava aluguel para minha mãe, e quando eu casei eu também pagava aluguel. Então eu disse, um dia eu quero ter um apartamento para dar meus filhos, e eu batalhei para eles, e todos eles têm apartamento de cobertura. Eu, quando fiz meus aniversários, ninguém cantava. Aí eu falei, um dia eu vou celebrar o aniversário de todo mundo lá em casa, né? Pude mandar meus filhos para estudarem fora do Brasil, pude pôr eles em faculdade. Quando completaram 18 anos, todos eles eu pude dar um carro. E um dia meu filho, quando completou 18 anos, ele é do meio, eu dei um carro para ele, e ele passou no IBMEC, um curso na faculdade mais cara, coisa que eu nunca tive. Eu dei para ele, e uns 40 dias depois, ele disse, pai, o senhor me empresta o carro do senhor para eu ir para a faculdade? E a mãe dele veio e falou, empresta o carro seu para ele. Eu falei, não, eu vou levá-lo, eu quero ir conversando com meu filho. E eu fui levar meu filho na faculdade, e ele ficou calado 12 quilômetros, porque ele queria ir dirigindo o carro. Ele tinha 18 anos, e 12 quilômetros eu perguntava para ele, ele dizia sim, não, talvez. 12 quilômetros, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando chegamos na porta da faculdade, onde só tem filhos de deputados, filhos de juízes, só gente rica, no bairro mais chique de Belo Horizonte, eu atravessei a cidade para ir lá. Na hora que eu fui beijá-lo, ele me segurou e pôs o braço. Ele é muito mais forte, ele não deixou eu beijá-lo, por causa dos colegas que estavam na porta da faculdade. Era vergonhoso beijar o pai, beijar na vista dos colegas, mas ele me beijava todo dia eu beijava ele. Por que agora, por causa de 30 colegas, eu não podia beijar meu filho? Eu saí do carro igual bobo. Pô, trancou, pai, tá bom. Eu voltei para casa chorando, as lágrimas desciam. Você não sabe o tanto que a sua mãe gosta de você, menina. Você não sabe o tanto que o seu pai gosta de você. Você não sabe o tanto que você é amada e amado. Você não imagina. Isso que eu saí aqui abraçando os meninos. Os adultos, nem todos eu cumprimentei, mas toda criança eu abracei, brinquei com elas. Eu tenho mais de 5.000 crianças lá na igreja. Eu sou carregado igual barata quando é carregada pelas formigas. E no outro dia, ele precisou do carro outra vez, porque o carro dele não ficou pronto da revisão. Aí minha mulher veio e falou assim, Jorge, ontem você levou o Tiago, ele quer o carro outra vez. Eu falei, não, eu vou levar ele. Aí minha mulher falou, idolatria com o carro? Eu falei, fica fria aí, você não está sabendo o que está acontecendo. Fica fria. Isso é um assunto entre homens, fica na sua aí. Abençoada. Ela não sabia o que tinha acontecido, que eu estava triste por dentro, moído por dentro. O filho ter vergonha do pai, ficou de colega que nunca deu para ele uma cueca. Cadê o nome? Né? E meu filho, eu me esforçando. Aí o que eu faço? Ele levanta,
achando que a mãe dele já tinha me dobrado. Falou: pai, vamos lá. 6 horas da manhã, antes das 7. 6 horas, vamos lá. Não, pai, não precisa, um amigo meu vai me apanhar. Amigo não, vai ser eu. Eu vou lá. Não, pai, eu vou. 12 quilômetros, calado. E aí, filhão, como é que tá? Bem. Tranquilo? Tranquilo. Aula boa? Boa. Está sentado em qual lugar na faculdade? Primeiro banco, segundo, terceiro? Qualquer um. Tá. É isso que você queria? Mais ou menos. Faltando 100 metros para a faculdade. Pai, para aqui que eu tenho que tirar um xerox. Falei: não para. Parei em fila dupla em frente à faculdade. Agora eu programei, porque eu tinha chegado no outro dia, 15 minutos antes da aula, tinha só uns 30. Agora eu cheguei 7h10. Tinha 150 a 200 rapazes. Eu parei na fila dupla. Buzinei. Bip! Bip! Não parou. Ele tentou sair pela porta. Eu travei. Ele tentou sair pelo lado do motorista. Eu travei. Ele falou: pai. Quando ele saiu do lado de lá, eu enchi a boca de saliva. Enchi de cuspe. E quando ele saiu, ontem eu estava desprevenido, desci igual uma banana frita. Agora eu me fortaleci. Ele estava desprevenido. E quando ele desceu, eu dei um beijo nele que lambrescou a cara dele assim. Aquela gosma assim nele. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: pai, que vergonha! E passou pelos colegas dele assim. Meus irmãos, terceira vez eu chorando. Voltei para casa. Na hora do almoço, nossa casa a gente almoça assim na sala de jantar, mas no domingo, mas na cozinha tem um mármore que a gente durante a semana senta ali. E aí, ele chegou, meio-dia e meio, chegou. Eu estava com a minha esposa, ele falou: ô pai, eu posso falar com o senhor? Eu levantei e falei: o que foi? Já estava esperando briga, né? Por causa da cusparada, né? Aí ele pediu: ô mãe, a senhora dá licença um pouquinho. Aí minha mulher saiu, não sabia o que era, ficou assim olhando assim. Eu falei: pode, sai fora. E aí, vocês estão vendo a cena direitinho que eu estou contando assim. Aí ele falou assim: pai, olha para mim. Eu olhei para ele, bem mais forte do que eu, e falou assim: pai, eu odiei o senhor me beijar, mas quando eu cheguei na sala, o filho do deputado fulano de tal, o filho do desembargador fulano de tal, o filho de não sei quem, me disse: seu pai beija você? Meu pai não me beija. Seu pai, pastor Jorge, beijou você? Seu pai? Ele falou: pai, me perdoe. E hoje, se meu filho chegar aqui, ele vai sentar ali atrás, vai esperar eu terminar de falar. Na hora que eu terminar, ele vai chegar perto de mim. Pode estar o presidente da república, ele vai me beijar na vista de todo mundo. E ele é pastor. E sabe por quê? Porque eu entendi o valor das perdas. Sabe por que você não beija sua mãe, seu pai? Sabe por que você não pede bênção? Sabe por que a família está toda desintegrada? Não tem aniversário, não tem festa de Natal, não tem bodas, não tem alegria, porque você deixou a primeira vez, porque você parou de festejar. O diabo cegou.
Cegou um monte de gente que não celebra nada, que não gosta do aniversário, que não gosta do aniversário dos outros, que não celebra a vida. Esta mulher aqui, e eu encerro agora, quando achou a dracma, ela teve que chamar as vizinhas, teve que chamar as amigas, porque ela não tinha ninguém da família dela para celebrar. Talvez porque ela tivesse perdido irmãs, marido, colegas. É o que pode estar acontecendo aqui. Talvez você não celebra nada. Imagine você comprar um carro, comprar um sítio, e você chegar naquele sítio, parar o carro novo, e você olhar a sala vazia, o quarto vazio. Você não tem ninguém para celebrar com você a compra daquele carro que você sonhou. Você não tem ninguém para ir com você para o sítio, para jogar um futebol, para ficar na piscina. Toda hora alguém chega perto de mim e diz assim: pastor Jorge, ajunta uma turma para que possam ir lá para o meu sítio, porque não tem um amigo para ir, não tem um parente, porque é uma pessoa que brigou com todo mundo, briga no prédio, briga na rua, briga no trabalho, briga no trânsito, briga com todo mundo. A mulher chamou os amigos e elas celebraram. E o rapaz encontrou a ovelha perdida e ele celebrou. E o pai encontrou o filho e ele celebrou. E você não vai celebrar? Você vai esperar chegar o dia 2 de novembro, o dia dos mortos, para você ligar para o seu irmão, para você ligar para o seu primo, para você comprar uma corbeira de flor, para você ficar junto do caixão da esposa, para você dar alguma coisa e lembrar como os amigos do Boechat disseram, como o Filipão disse, que amava o Boechat, encontrou com ele e não falou que o admirava. Você vai esperar, o pastor está dentro do caixão, para você dar uma meia para ele de presente. O que é que você está perdendo? Nessa noite, que Deus te devolva a alegria de trazer um dízimo no altar, de ler a Bíblia, de dar um livro de presente para os seus colegas de serviço. O prédio que eu trabalhava, pastor, tinha 1.300 funcionários. Eu levava meus livros, dava para todo mundo, CDs de pregações, DVDs. No dia que eu me aposentei, vários choraram, e eles disseram para mim: pastor Jorge Linhares, esse prédio da Caixa Econômica era uma coisa com você, e outra coisa sem você. Por isso que a igreja pulou de 50 membros, e todos os meses tem 400 pessoas novas na igreja de Getsemane, uma igreja afastada, que para ser membro de lá tem que ter carro, porque eu entendi o valor das perdas. Eu abraço o velho, eu abraço o jovem, eu não quero perder, porque existem perdas irrecuperáveis. Eu quero cada dia beijar meus filhos, beijar meus netos, beijar a minha esposa, todos os dias. 43 anos de casados, todos os dias eu ponho a mão na cabeça dela e digo: eu te abençoo. Eu falo aqui, isso é filmado, e tem o pastor Carlos que está ali comigo. Meus filhos nunca viram eu gritar com a mãe deles. Eu não sou aquela pessoa melosa, pela própria criação que a gente teve, mas eu tenho muitas maneiras de expressar o amor por minha esposa. Quando eu vou almoçar, eu ponho o prato na mão dela. Essa semana, o carro dela já tinha 2 anos, um HRV. Eu fui lá e comprei para ela um Mitsubishi. Está aqui, porque tudo que eu sou, os milhões de livros que são vendidos pelo Brasil e pelo mundo,
Você faz parte da minha vitória. A igreja saiu de 50 membros para mais de 45 mil membros. Você me ajudou a vencer. Os filhos que eu amo tanto e os netos vieram de dentro de você. Eu não quero te perder. Abre suas mãos assim, eu quero orar com você. O que você está perdendo? Daqui a pouquinho você vai para casa. O que você está perdendo? O que você está perdendo? O que nós estamos perdendo? Oportunidade de sermos bênçãos, oportunidade de ajudar. Um pastor amigo meu perdeu 9 ovelhas lá agora em Brumadinho. Meu amigo falou: pastor Jorge, das 9 ovelhas só foram encontrados 6 corpos. Você está ao lado de alguém aí, que Deus te ilumine, que você se torne uma pessoa melhor, para você não ter que celebrar as suas vitórias com amigos e vizinhos, que você possa celebrar a sua vitória com sua família, ainda que seja também com gente de fora. Com as mãos abertas. Se você puder olhar um minutinho só para mim. Eu fui no cemitério e vi uma menina gritando. Eu e o arcebispo de Belo Horizonte, lá no cemitério Bosque da Esperança, você conhece? Eu vi a menina gritando. Teve o culto, teve a missa primeiro e depois o culto. E eu vi uma menina chorando, gritando. Eu fui lá no cemitério, se descia assim. Eu olhei uma garota lá de uns 29, 30 anos, 28 anos. Pus a mão no ombro dela. E eu falei: o que aconteceu, menina? Ela disse: hoje eu briguei com a minha mãe. Hoje eu xinguei minha mãe. Eu falei: eu sou pastor Jorge, tal, da Igreja Batista. Moço, minha mãe está aqui. Eu não estou ouvindo o senhor. Eu briguei com minha mãe hoje, 7 horas da manhã, xinguei minha mãe. Ela morreu 7h30. Ela morreu 7h30 da manhã, meia hora, teve uma parada cardíaca. E eu vim aqui no cemitério pedir perdão à minha mãe. Eu com a mão no ombro dela, a terra ainda estava fofa, as cornetas. E Jesus falou comigo: existem perdas irreparáveis. Existem coisas que nunca mais. Se Deus te trouxe aqui, querida, é porque tem alguma coisa. Pode ser 1% que pode ser recuperado. Pode ser 1%, pode ser 50%, pode ser 10%.